No primeiro parágrafo, a candidata nota 1000, ela fez uso de 4 períodos. O primeiro período, anotem isso, primeiro período, você nunca, assim, no caso dela, nessa estratégia argumentativa dela, ela não precisou colocar operador argumentativo nenhum. Ana Paula, o que é um operador argumentativo? É aquele que indica ao corretor qual a sua estratégia. Seja uma estratégia de adição, seja uma estratégia de consequência, de conclusão. Maravilha? Ela não fez uso. O que ela fez? No primeiro parágrafo, ela utilizou um repertório positivo. Isso é um macete, tá? Ela mencionou que há um artigo na Constituição que dá uma garantia de igualdade, visibilidade a todos, enfim. Quando você faz uso de um repertório positivo, o que virá após será um conector de adversidade. Me fiz clara? Vou voltar aqui ao texto dela, olha só. Ela disse o seguinte: Constituição Federal assegura o sistema jurídico, direitos e o bem-estar da população. O primeiro conectivo, competência número 4, o uso de operadores argumentativos. Pegaram aí, para quem chegou depois. Entretanto, ela falou de uma garantia e como o Enem traz sempre um problema, ela faz a diversidade. Então, foi o primeiro uso. Entretanto, primeiro período, repertório sociocultural. Segundo período, foi iniciado com uma marca de adversidade, porque aquilo que está na lei não está sendo seguido. Primeiro conectivo, entretanto. Isso está aqui explicadinho. Na sequência, ela diz, né, que não é o que acontece, a gente já sabe que isso é macete. Toda redação traz um problema, traz uma dificuldade. Ora, se você usa o entretanto, é para demonstrar que a dificuldade está aí mesmo. E o que vem no terceiro período? Vamos perceber o seguinte: na sequência, ela diz assim: dessa forma, apresentou o repertório. Falou que não é o que acontece. Entretanto, o terceiro período é iniciado com o quê? Com uma apresentação do problema dessa forma. Tivemos o entretanto dessa forma e ela precisa fechar a ideia no mesmo parágrafo introdutório, no qual é obrigatório o uso de um repertório, a apresentação da frase temática, além da tese, ela apresenta a tese como dessa forma e na sequência virá aí, portanto, ela fecha o parágrafo. Primeiro, o que é uma estrutura perfeita? Um parágrafo, 4 períodos, mas não basta você colocar ponto como se não soubesse que um período, vou lembrar que esse conteúdo, ele tem uma ideia com início, meio e fim. O parágrafo, ele apresenta um tema central, é o que nós chamamos de tópico frasal. O que vem na sequência, porque senão os períodos ficam muito longos, você tem o quê? Períodos secundários que irão encadear aquela ideia principal. E o corretor, ele te avalia nisso, na competência 4. Porque se você não fizer muito bem, o que vai acontecer? Você vai perder na coesão e perde na norma culta também. Beleza? Primeiro período, estrutura 1000, sem conector, nessa estratégia argumentativa. Segundo período, negou o positivo. A Constituição fala tarará, entretanto, primeiro conectivo. Terceiro período, ela apresenta o assunto. Dessa forma, a invisibilidade do registro civil no Brasil, ela está apresentando.
com dessa forma. Copia, porque você pode fazer uso disso. Isso cabe em praticamente todos os textos. Sabia? Redação, povo, leitura, muita leitura, mas é uma receita a estrutura. E ela fecha o parágrafo para mostrar ao corretor, olha, o assunto da introdução, que é a apresentação de uma tese demonstrando as duas causas, fechou.